Olá, eu tô bem animada para começar a nossa análise de hoje, mergulhando em um material assim bem instigante. O texto se chama Inimigos da Bondade, Ah, com certeza. É um título muito forte. muito forte. E a nossa missão aqui é explorar uma contradição humana fascinante. Tipo, por que a ideia de uma bondade absoluta não traz aquele alívio imediato para a sociedade, mas sim uma inquietação bem profunda? Isso. Vamos destrinchar isso. A premissa central argumenta que, se existe uma força de bondade pura e inflexível no universo, o ser humano simplesmente não consegue ficar confortável diante dela. O texto expõe como isso afeta de cara quem já trava uma luta com a própria consciência moral. Tem algo na natureza humana que reconhece a verdade meio que instintivamente. Sim, a gente percebe. Mesmo com aquelas tentativas de racionalizar as coisas, a gente sabe que atitudes como a ganância, a mentira e a exploração são erradas. A nossa bússola interna concorda plenamente com essa condenação. Concorda? Mas aí entra a ironia do nosso comportamento. Para trazer isso para a nossa realidade prática, basta observar as nossas reações. A gente fica profundamente indignado quando vê um escândalo de corrupção ou Alguém tirando vantagem. exato, alguém tirando vantagem. Porém, quando nós mesmos cometemos uma falha, a tendência natural é desejar que, uma exceção seja feita. Aquele passe livre, né? Isso, queremos um passe livre e criamos justificativas super elaboradas para escapar daquelas mesmas consequências que a gente cobra tão duramente dos outros. E o material vai além de apontar essa contradição diária e apresenta uma lógica que é implacável. Uma bondade que é verdadeiramente perfeita não pode ignorar o mal. Não tem como. Não pode tratar a injustiça como um mero detalhe. Logo, ao percebermos que, na prática, muitas vezes a gente vive em oposição a esse padrão moral, o resultado inevitável é um desconforto gigantesco. A bondade absoluta exige justiça absoluta. É fascinante notar como o texto faz uma transição muito inteligente a partir desse ponto. Ele pega essa ideia de uma moralidade abstrata e a traduz para o conceito de santidade divina, de religião, o que nos leva ao grande paradoxo de hoje. Que é essa tensão. A tensão de Deus ser o maior consolo e, simultaneamente, o mais profundo temor. Exatamente. A fonte de toda a esperança e sentido é também aquilo de que a gente frequentemente tenta se esconder. A analogia da luz no texto ilustra essa dinâmica perfeitamente. A mesma luz do sol que traz calor, traz vida e crescimento. É a mesma luz que ilumina os cantos escuros. Isso, expondo toda a poeira, toda aquela sujeira que estava camuflada. A santidade divina, segundo o autor, opera da mesma forma, revelando falhas e intenções ocultas. E, por não suportarem o peso dessa exposição, muitas pessoas tratam a fé de maneira completamente superficial, Reduzindo tudo a um detalhe agradável. uma espécie de hobby reconfortante, apenas para evitar a imensa seriedade exigida ao encarar a santidade de frente. É como se houvesse uma tentativa de domesticar algo que é, por natureza, indomável. E isso explica perfeitamente como essa mesma bondade pode se apresentar como uma fonte de segurança inabalável para uns, mas como um perigo absoluto para outros. A natureza da bondade não muda, então a diferença está puramente na postura de quem a enfrenta. E como essa mesma bondade passa de perigo a refúgio. O caminho é o processo de rendição. Quando há o reconhecimento franco da própria falha e da necessidade de graça, as desculpas caem por terra. Nesse momento de rendição à verdade, a bondade deixa de ser uma ameaça iminente e passa a ser esperança. Passa a ser abrigo. Enquanto a resistência faz o oposto. Com certeza, a resistência contínua e aquela teimosia em justificar o próprio erro fazem com que essa força atue como um confronto inescapável. O contraste nos resultados dessas duas escolhas não poderia ser maior. Existe uma paz genuína encontrada ao se render. Sim, uma paz sólida em quem decide parar de lutar contra a luz. No extremo oposto, existe uma angústia constante e exaustiva que é o fruto dessa tentativa de escapar da santidade divina. Compreender isso nos convida a fazer uma autoavaliação silenciosa, algo muito essencial para quem nos escuta agora. Qual é a postura atual diante desse padrão de bondade absoluta? Há um movimento de rendição e aceitação?
Ou a escolha ainda é resistir e tentar manter os erros ocultos na sombra? É a grande questão. E para levar essa reflexão um pouco além, deixo um pensamento final bem provocativo baseado na fonte. Se a verdadeira bondade não pode ignorar a injustiça, o nosso desejo de que ela releve as nossas falhas não significa que, no fundo, talvez estejamos pedindo que essa bondade deixe de ser perfeita?